Olá, queridos alunos. Voltamos aí com o bloco de número 2. Falávamos sobre a diferença entre comarcas, municípios, comarcas e varas. E agora vamos trabalhar teorias, teoria do resultado, que é adotada a teoria da atividade, a depender da situação. Só um pontinho aqui, um segundo, eu quero corrigir o que eu disse no bloco 1, quando eu me referi a cabeçalho, na verdade eu estava querendo dizer preâmbulo. Então, corrijam aí onde eu disse cabeçalho é preâmbulo. Eu peço até perdão, falei uma coisa pensando outra, tá bom? Então vamos lá, vamos para a teoria do resultado. Na sua peça é importante também que você saiba a chamada teoria do resultado. Claro que você, quando vai fazer peças práticas, você já vai estar preparado. Quando você estiver passando em prova objetiva, você já vai ter esse preparo, de conhecer o direito material e o direito processual. Então, você vai entender as jurisprudências. Estou aqui dando uma pincelada. Você vai ter que saber regra de competência. Então, você vai ter que saber se aquele caso é um crime de latrocínio ou homicídio. E se aquele crime de latrocínio vai a júri ou não. Então, nós sabemos que latrocínio não vai a júri, diferentemente do homicídio. Então, isso, querendo ou não tem como eu abordar aqui em peças práticas. Vocês vão ter que estudar aí processo penal para descobrir qual seria a competência. Então, vamos lá. Artigo 70 vai dizer. Claro que aqui não tem como eu delimitar, vocês vão estudar com o Rafael Medeiros, competência e jurisdição, tá bom? No processo penal. Mas vamos lá, dando uma pincelada. A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. Então, aí, digamos que você esteja tendo que representar pela prisão preventiva de alguém. Via de regra, você sabe que o endereçamento daquela sua peça vai para onde se consumar o delito. Vai para onde se consumar o delito. Essa é a regra. Então, um roubo se consumou numa comarca X, lá que é o juiz competente. Claro que há exceção a essa situação. Nós sabemos que, em se tratando de crimes continuados e permanentes, a regra é a do juiz prevento. Então, um sequestro pode ser tanto o juiz da comarca onde ocorreu a captura da vítima, quanto o juiz que é de uma comarca pertencente a onde ficou o cativeiro. Por quê? Porque crime permanente vale a regra do juiz prevento. Se eu não me engano, é o artigo 71 do Código de Processo Penal. Mas vamos lá. Aqui nós temos a regra, teoria do resultado. A exceção aplicável à teoria da atividade. Então, hoje os tribunais superiores entendem que, em se tratando de um homicídio, vale a regra da teoria da atividade, ao invés de se aplicar a regra da teoria do resultado. Então, um homicídio ocorreu, digamos aqui, na minha particularidade, no local, no estado que eu trabalho. Se um homicídio ocorreu na cidade de Sobral, e aí a vítima, os disparos foram na cidade de Sobral, mas a vítima veio a falecer no hospital em Fortaleza. Qual seria a justiça competente? Do resultado, onde a vítima morreu, os tribunais superiores entendem que não, que seria o local em que houve o disparo, porque seria muito mais fácil para colheita de provas. Então, aí se aplica a teoria da atividade. Você vai precisar saber. Se cobrar na sua prova, para onde vai ser o endereçamento? Para o juiz de Fortaleza ou de Sobral? Você teria que saber o entendimento dos tribunais superiores. Então, vamos ao endereçamento. Aqui nós temos 3 possibilidades de endereçamento na sua peça, tá bom? Então, nós temos aqui o endereçamento padrão, excelentíssimo senhor, esse senhor doutor aqui, eu faço uma ressalva, porque é uma forma de tratamento que você faz ao magistrado, mas o doutor seria um título acadêmico, então seria facultado a você colocar. Se quiser colocar, não tem problema, mas se não colocar também, não há problema algum, você não vai perder ponto por isso. Mas o excelentíssimo permaneceria. Juiz de direito, aí se você quiser colocar em parênteses juíza, para dar o grau aí de ser juiz ou juíza, dependendo da situação, de direito da vara criminal. E aí é importante saber, porque
em se tratando de competência da Justiça Federal, não é juiz de direito federal, é juiz federal, tá bom? Aqui é juiz de direito, né? Juiz estadual, então não se fala a nomenclatura estadual, mas sim juiz de direito. Aí, a depender da situação, você vai colocar a vara. Não tentem acrescentar informações onde não existe. Se o examinador não falar qual é a vara, você não vai inventar. Terceira vara, quarta vara, você não vai inventar se não tem aquele dado. Não inventem sob pena de ser identificada a sua peça e você ganhar um 0, tá bom? Então não inventem informações que não existem na sua peça. Certo? Então, se lá explicar que é a primeira vara, tudo bem. Você deve colocar de forma genérica. Então tá aqui, ó, vara criminal da comarca de, né? Dependendo do caso concreto, o examinador vai colocar, né? Comarca de Fortaleza, né? No nosso caso teve a previsão, né, de que a justiça competente é a área de Fortaleza. Mas digamos que não explique que é uma vara especializada, né? Vara de entorpecentes, vara de combate ao crime organizado. Você vai inventar isso porque o caso não dá? Não. A não ser que peça, que diga, né, que o juiz competente seria da vara de combate ao crime organizado. Aí você vai colocar. Mas se não tiver, coloca juiz criminal e pronto, tá bom? Aí, ó, vara criminal. E aí, né, no caso de ser um crime que não vá a júri. Se for um crime de homicídio, né, ou a júri, aí você vai ter a possibilidade de endereçar para a vara do júri, tá bom? Então nós temos aí um outro modelo, né, que vai mudar o quê? Vai mudar a nomenclatura júri. Né? E se não tiver, professor, a localidade, você não vai inventar. Pode colocar um X, né, XXX, ou um traço, dependendo da banca. Cada banca tem uma forma de... No próprio edital, né, eles vão especificar as regras para que você não erre. E, a depender da situação, né, você não vai endereçar nem para a vara criminal, nem para o tribunal do júri. Você vai endereçar para o juiz federal, né, da vara federal, da seção ou subseção judiciária. Então, uma diferença interessante é que, em relação à justiça estadual, nós falamos em comarcas, né? Comarcas. Já na justiça federal, nós falamos em seção ou subseção. Ou subseção. Tá bom? É importante isso daqui. Ah, professor, mas onde é que um delegado de polícia civil vai representar pela prisão preventiva na Justiça Federal? Acontece. Digamos que seja um caso envolvendo falsidade, o crime de moeda falsa. Né? Crime de moeda falsa, em tese, como viola um bem jurídico da União, né, a fé pública, aí, seria competente à Justiça Federal. Então, eu, como delegado de polícia, chegou a uma situação de um flagrante em que a pessoa, né, falsificou moeda, uma cédula, né, de R$200, várias cédulas de R$200. Em tese, como não tem a Polícia Federal ali naquele momento, eu, como delegado de polícia civil, vou deixar de efetuar o flagrante? Não. Vou lavrar o flagrante e remeter, e dependendo da situação, se eu for representar pela prisão preventiva, eu vou endereçar ao juiz federal, tá bom? Juiz federal. Então, é possível que, a depender da situação, sim, seja de atribuição, seja possível que o delegado de polícia civil represente endereçando ao juiz federal. Né? E aí, vários outros crimes, né, que violem bens da União. A exemplo do tráfico internacional, e aí vai. Tá bom? Agora, aí é o ponto que eu até queria corrigir com vocês, que é o preâmbulo, né? Falei para vocês aqui, tinha citado cabeçalho, mas esqueçam aí a nomenclatura do cabeçalho, é preâmbulo. Um erro, mas está corrigido. Tá? Então, após o endereçamento, então digamos que aqui seja um endereçamento, né? Excelentíssimo, excelentíssimo, né? E continua. Logo após o excelentíssimo, que viria aqui, nós temos que mencionar, né, os elementos de referência. São os elementos de referência: o número do inquérito, número e ano, né?
Então, digamos que o código lá da sua delegacia seja o 444. Qual o número do inquérito? Número 3, número 4, número 5. Você vai mencionar e o ano. Se não tiver essa informação na sua peça, né, no seu enunciado, você vai inventar? Também não, não inventem. Quando eu falo não inventar, né, é não inventar em lugar nenhum da peça, tá bom? Não é inventar no endereçamento, nem nos elementos de referência, nem no preâmbulo, nem nos fatos, né? Não invente nada que não esteja na peça, porque você pode tirar um zero por ter essa identificação, tá bom? Você ser identificado e acabar tirando esse zero. Então, referência, né, do inquérito seria o número. Se não tiver, coloca um XXX, né, ou um traço, não tem problema, mas não inventa. E aí, nos elementos de referência, você também pode colocar o crime, né? Crime, representado. Quem é o representado? É colocar nome da vítima. Se o crime tiver uma vítima, né? Uma vítima imediata, coloca o nome da vítima. E aí vai. Aí eu estou colocando exemplo aqui o número do inquérito, mas vocês podem incrementar aí com o nome do crime. Vocês podem colocar o nome do investigado, né? Ou o nome da vítima, tá bom? Desde que conste também. E aqui o preâmbulo, né? O preâmbulo foi tudo aquilo ali que a gente falou sobre a legitimidade. A legitimidade vocês vão colocar aqui, ó. Tá vendo? Ó, 144, caput, parágrafo 4º da Constituição Federal, sempre iniciando pela Constituição Federal, né, que está no topo da pirâmide. Aí nós vamos para o artigo 13, né, começando dos dispositivos menores para os maiores. Então, 13, inciso 4º. Depois você vai para o 282, parágrafo 2º e 311. Aí, se o caso for envolvendo Maria da Penha, né, que eu falei para vocês, aí vocês vão citar aqui o artigo 20 da Lei 11.343. Bom? Perdão, 11.340. Perdoem a letra aí também. Todos do Código de Processo Penal, também citar a lei do delegado de polícia, lei 12.830, né? Citando aí o artigo 2º, parágrafo 1º. Se você tiver com o vade-mecum em mãos, tem que citar direitinho aqui, ó, do jeito que está aqui. 144, caput, parágrafo 4. Se não tiver, mencione, né? Previsão na Constituição Federal, no Código de Processo Penal, na lei 12.830, tá bom? Então, você cita pelo menos os diplomas legislativos, porque isso vai ligar neste ponto. O examinador vai saber que você pelo menos conhece, né, o Código de Processo Penal, a lei 12.830, tá certo? E aí, né, esse modelo de preâmbulo, galera, é um modelo que, é engessado, eu só devo usar esse método? Não. Isso aqui você pode escrever com suas próprias palavras. Né? Isso aqui é só um modelo para que você entenda que precisa haver uma identificação, tá bom? Precisa haver uma identificação da instituição com a delegacia, né, que está originando, dando origem àquela representação, né? Os dispositivos que permitem a sua representação, também a peça que será representada, ou seja, se é uma prisão preventiva, se é uma prisão temporária, né? E, ao final, dizer que, pelos motivos, né, a seguir delineados, estarão aí, pelos motivos de fato de direito a seguir delineados, serão os fatos expostos, né? Então, vamos lá. A Polícia Civil do Estado tal, né, você vai colocar se for mencionado, né, mas geralmente vai ser o estado em que você for fazer a sua prova. Então, se você vai fazer no Ceará, se vai fazer no Goiás, deve mencionar a Polícia Civil do Estado do Goiás, por meio do delegado de Polícia Civil que essa subscreve, né, ou por intermédio do delegado de Polícia Civil subscritor. E aí você vai, né, usar a sua imaginação, as suas palavras, né? Cada um tem o seu vocabulário, cada um tem a sua riqueza, né, de vocabulário. Então, usem da forma que você achar melhor, né? Use a imaginação, é até melhor porque você não fica engessado apenas no que aquele livro de peças lhe disponibiliza, né? Você pode ir além, desde que também você não exagere, né, ao ponto de gastar muitas linhas por algo que é simples, né? Ali em 6, 7 linhas você consegue destrinchar. Você pode trocar uma palavra ou outra, não tem problema, mas não precisa também enfeitar.
Então, a Polícia Civil, né? Você identificou a instituição, você está identificando de onde, quem é o delegado, né? O delegado lotado em qual, né? Qual cidade, lotado numa delegacia municipal X, né? No uso de suas atribuições, aí você pode colocar no uso de suas atribuições constitucionais e legais, né? Constitucionais e infraconstitucionais, ou seja, vai usando a imaginação. Bom, mas se quisesse colocar no uso de suas atribuições, pronto, não tem problema. Que lhes são conferidas, dentre outros dispositivos, pelo artigo 144, caput, parágrafo 4º da Constituição Federal, artigo 13, e aí, ou seja, citamos aqui todo o dispositivo. Bem como pela lei do Estado X, né? Ou seja, você vai fazer um concurso para a Polícia Civil do Estado de Goiás. Se você, né, conhece a legislação, e aí é importante que você conheça a legislação do estado que você vai prestar, seria bom citar, tá bom? Se lhe permitir consulta, né, ou se você se recordar o número da lei, cite também, que aí você está demonstrando para o seu examinador que você sabe, inclusive, o número da lei, né, do estatuto ali daquela polícia, do determinado estado que você está prestando, tá bom? Aí ao final você coloca o número da lei, tá bom? E aí vem, né, com o devido respeito, a presença de Vossa Excelência, você está se posicionando, dizendo que está apresentando essa peça, né, com todo o respeito possível, representar pela decretação da prisão preventiva. Tem colega, né, candidato, que coloca de caixa alta, prisão preventiva, né, para demonstrar que ali é uma prisão preventiva. Tem problema nenhum, tá? Se você quiser colocar em caixa alta, na parte de prisão preventiva, não tem problema, tá bom? E aí você vai qualificar, né? Prisão preventiva devo inventar dados? Mais uma vez, não invente, não invente. Então, se lá disser, né, que você está representando pela prisão preventiva, só tem um apelido, coloque só o apelido, né? E aí, e os demais? Como é que eu vou individualizar aquela pessoa? Aí, se você quer demonstrar ao examinador que você precisa individualizar uma pessoa, ao invés de você colocar brasileiro, professor, mas tem lá o nome dele. É muito provável que ele seja brasileiro. Sim, mas você não vai inserir informações, porque você não sabe se ele é brasileiro. Você não sabe se ele nasceu em outro país e veio morar cedo, né? Então, se você não sabe, não invente. Ó, fulano de tal, né? Chico, né? Digamos que o enunciado diga lá que o apelido dele é Chico. Aí você vai colocar Chico, né? Vírgula, nacionalidade, vírgula, estado civil. Você vai escrever estado civil, mas você não coloca solteiro, casado, sem saber. Porque aí você está identificando, tá bom? RG, XXX, CPF, XXX, tá bom? Residente domiciliado. Se tiver residência, coloque. Se não tiver, XXX. Você sempre vai não se identificar, tá bom? Porque se identificar, aí todo o seu trabalho, né, de árduo que você teve de passar na prova objetiva vai acabar sendo desperdiçado, tá bom? E aí, né, qualificou e representando, né, representar pela prisão preventiva, decretação da prisão preventiva de fulano de tal, pelos motivos de fato e de direito a seguir delineado. Então aqui nós já conseguimos fazer o quê? Nós já conseguimos terminar o endereçamento, terminamos aqui os elementos de referência, né, o número do inquérito, fazendo referência ao número do inquérito. Isso é importante por quê, pessoal? Porque na hora que você vai representar, você precisa de uma segunda via. E essa segunda via você precisa guardar. E aí imagine, na sua delegacia você tem um acervo imenso, né, de representações. Porque você representa continuamente. Crime nunca acaba. Você, delegado, vai trabalhar com crimes. Aí imagine que você representou por 3 prisões desse mesmo Chico, e aí você não coloca, né, referência ao número de inquérito. Como é que você vai saber que é referente ao inquérito número tal? Então você precisa ter essa organização. Então essa representação é desse inquérito. Essa outra é do outro inquérito, tá bom? Então por isso que na peça você também precisa mencionar isso, né? Para o seu examinador que você sabe que é um elemento de referência, tá bom?
Então, logo em seguida também, nós finalizamos aqui um modelo de preâmbulo. Né? Preâmbulo e que já demonstra que você fez um bom início de peça. Agora os fatos. Pessoal, os fatos, né? Muita gente pensa, os fatos é algo fácil, né? Mas você precisa ter uma certa noção, assim, você precisa ter uma certa expertise na hora de escrever, né? Por quê? Porque o examinador ele vai lhe dar um enunciado, né? Ele vai lhe dar um enunciado, muitas das vezes um enunciado gigante, né? De 1 a 2 folhas, né? Na prova do Distrito Federal, se eu não me engano, foram 2 folhas, né? Só de enunciado, uma peça que você deveria elaborar. Então, você tem que transcrever, mas não tudo, né? E não transcrever tudo que está ali, né, da forma que o examinador lhe colocou. Né? Porque aí você não está demonstrando a capacidade de colocar de forma sucinta aquele enunciado, né, na sua peça. Então você precisa demonstrar que você sabe transcrever de forma sucinta, né, o que está lá no enunciado. Então você vai escrever com suas próprias palavras, mas também delimitando apenas o que é importante, os pontos principais, tá bom? Então, o que seria principal, né? Para a sua paráfrase aí. E aí, esse quadro eu peguei da obra do professor Rodrigo Ribeiro, né? Como eu falei, eu utilizei ela como uma base, e lá diz o quê? Que é importante, né? É bem tranquilo aqui para você entender. Então, o que aconteceu, né? Primeira pergunta, você tem que colocar para ir para os fatos. O que aconteceu? Foi o crime, né? Qual crime, né? Foi um crime de homicídio? Certo, tudo bem, um crime de homicídio. Quem está envolvido? Né? Crime de homicídio, né? Praticado por quem e contra quem? Então você precisa também demonstrar isso. Então o que você já sabe. Quem está envolvido? Tem vítima? Né? Quem é o infrator? Quando? Quando que foi praticado? Às 14 horas? E aí, se não lhe der um horário, também não invente. Né? Agora, se lhe der um horário, geralmente, né, na prática mesmo, muitas das vezes você não sabe a hora exata, mas isso vai lhe impedir de representar? Não. Você vai colocar uma hora aproximada, né? Ou turno matutino, ou turno vespertino, turno noturno, e aí vai. Não vai lhe impedir. Mas é importante que você saiba mais ou menos, porque isso vai também a pessoa ela vai se defender daquilo posteriormente. Então, na denúncia vai constar lá mais ou menos o horário aproximado e ela vai ter que se defender. Esse horário aquilo eu não estava nesse local do crime, né? Não estava, não era eu aqui, tá bom? Quando então? Onde? A localidade? Qual era a localidade? Né? Aí você vai explicar na localidade da cidade X, né? Bairro tal. E por que que o crime aconteceu? Tá bom? Qual foi a motivação? Isso vai até permitir que você mude a tipificação a depender do caso, né? Pode ser um homicídio qualificado a depender da motivação, motivo fútil, né? Motivo torpe, etc. Tá bom? Então os fatos aí, apesar de muitos falar, é fácil, é tranquilo, não, mas aí você precisa organizar as ideias. Porque se você não organizar as ideias, o seu examinado não vai entender nada, tá bom? Ele vai ter uma certa dificuldade de entender o seu raciocínio. Então seja leve aí, tranquilo na hora de trazer tudo certinho para o seu examinador. Então vamos lá. Dos fundamentos jurídicos. Pessoal, eu já percebi um errinho aqui. Só 7.960. Acho que foi na digitação. Foi tudo errado aí. Mas é 7.960, tá bom? Vamos já corrigindo aqui. É a lei de prisão temporária. Vamos lá, dos fundamentos jurídicos. A parte de fundamento jurídico é importante aqui, e eu vou só traçar um pouco aqui da fundamentação jurídica antes de finalizar o bloco, tá bom? Primeiro, né, a fundamentação jurídica, você tem que demonstrar, né, a prática delituosa. Né? Qual foi o delito praticado?
E aí está na sua tela, né? A apresentação da tipificação do delito. Você deve demonstrar ao magistrado qual foi o crime praticado, a tipificação daquele crime e demonstrar por que cabe a prisão preventiva. Então, se é um crime de homicídio, você vai demonstrar por que cabe a prisão preventiva. E aí, o primeiro passo é você tipificar. Em alguns casos, a sua banca ela vai fazer o quê? Ela já vai lhe dar o crime. Já vai lhe dar o crime e você não vai ter dificuldade. Igual aqui no Ceará mesmo, foi um latrocínio. Então, você sabia que era um latrocínio pelo contexto, né? A pessoa foi assaltada e, ao final, acabou sendo alvejada. E, nesse caso, né, entendeu? Levaram o celular da vítima. Nesse caso, era um latrocínio, é um roubo. E aí houve um resultado morte, tá bom? Então, em alguns casos, a banca examinadora, ela vai lhe dar a tipificação. Mas se não lhe der, você vai lá e tipifica, tá bom? Aí você vai demonstrar se há majorante, se há minorante. No caso do latrocínio, é um roubo com majorante, né? Artigo 157, parágrafo, né? Parágrafo 3º, se eu não me engano. Desprezando as agravantes ou atenuantes, porque aqui a gente estuda em dosimetria da pena, né? Porque as majorantes e as minorantes, é possível você saber a fração daquele crime, né? Agora, as circunstâncias, a fração vai te possibilitar você saber se é para representar ou não pela preventiva, diferentemente das atenuantes ou agravantes, que constituem a segunda fase da dosimetria da pena, e não vai dar para você saber, né, mais ou menos qual seria o requisito da preventiva. Então, despreze as circunstâncias agravantes e atenuantes, tá bom? Já as causas de aumento e diminuição, não, porque o próprio legislador ele vai estabelecer ali qual seria a causa de aumento de pena cabível para aquele crime, tá bom? E aí você vai calcular ali naquele momento na hora de representar pela prisão preventiva. Indicar se o delito é consumado ou tentado, né? Então, se foi uma tentativa de homicídio, você vai mencionar, né, que é o artigo 121, combinado com o artigo 14, inciso 2º do Código Penal, ambos do Código Penal. E a demonstração também de que o delito não se enquadra no rol taxativo da Lei 7.960. Por quê? Por que você deve demonstrar isso? Porque nós falamos, né, em outra aula, que a prisão temporária ela deve, né, ter prioridade em relação à prisão preventiva na fase investigatória. Porque a prisão temporária ela só é cabível na fase investigativa. Então, se cabe tanto a preventiva quanto a temporária, você deve dar prioridade para a temporária, porque ela é exclusiva, é prisão de excelência da fase investigativa. Então, para você representar pela preventiva, você deve demonstrar, olha, aqui não cabe a prisão temporária. Eu já analisei, né, pela própria tipificação desse delito, que não está no rol taxativo da Lei de Prisão Temporária, tá certo? Então, vou terminar esse bloco aqui e, novamente, né, começaremos o bloco de número 3. Iniciaremos o bloco número 3. Um abraço e até mais.